chamo Rafael Cruz, eu sou artista visual, morador aqui do Complexo da Maré. Eu sou cria de Irajá e moro aqui há 5 anos. Eu tenho um trabalho que fala muito sobre o resgate, a valorização da cultura preta em diversos âmbitos, né? Através da minha história, minha passagem no samba, nas culturas de matrizes africanas, na cultura popular, como jongo, capoeira, maracatu, coco. Eu trago toda essa minha resistência, tudo que eu aprendi, todos esses movimentos para dentro do que eu faço hoje com pintura, com arte digital, com fotografia e com vídeo. É isso. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte da proposição Corpos no Mundo, uma proposta de curadoria artística feita por mim, Pamela Carvalho, e pela Lígia Tâmela. Agora, a gente vai assistir um debate que justamente se conecta e faz a amarração com a proposição apresentada pelo artista. Porque a nossa ideia é um pouco disso, trazer artistas que têm na cidade a plataforma para os seus trabalhos, articulando com os debates que vêm a seguir. Muito obrigada! Você está a um passo de se conectar com os principais profissionais e pensadores da área da arquitetura e do urbanismo, tendo acesso a um conteúdo global, completo e atualizado, que vai mudar sua visão sobre a atuação profissional. Se você quer ter acesso aos conteúdos exclusivos, os maiores especialistas em arquitetura e urbanismo do mundo, você precisa se inscrever agora no 27º Congresso Mundial de Arquitetos, UIA 2021, Rio. Essa edição do Congresso tem algumas novidades. Uma delas é que ele vai ser 100% digital e com muita interatividade. A outra é que parte da programação vai ficar disponível gratuitamente para você conhecer o universo de informações acessível aos congressistas. A plataforma dos congressistas é o lugar que concentra todo o conteúdo do Congresso. Lá vão ter debates mensais que vão ser publicados, além de um espaço especial feito para interação entre os congressistas de diferentes culturas e nacionalidades. Além de conhecer as experiências de mais de 100 profissionais do mundo inteiro e assistir aos maiores nomes da arquitetura global, os congressistas têm também espaços para discussão, atividades de networking, acesso ao conteúdo de concursos, prêmios internacionais, eventos culturais e artísticos relacionados à arquitetura e ao tema das cidades. Todo esse conteúdo disponibilizado na plataforma exclusiva dos congressistas vai ficar à disposição durante 2 anos para poder ser consultado. E o melhor? Tudo isso por um valor especial. Essa semana, só essa semana, você consegue um desconto exclusivo no ingresso. Basta digitar o código que aparece aqui nesse vídeo e garantir seu desconto especial. Aproveite e faça logo sua inscrição com esse preço promocional. Não deixa para depois, porque a promoção é por tempo limitado. Garanta já a sua vaga e venha discutir e propor conosco soluções para cidades melhores para todos e todas. Então vamos conversar sobre arquitetura e cidade? Rola a página para baixo para você ter mais informação sobre a promoção e as formas de inscrição. Até mais!
todos e todas. Hoje o 27º Congresso Mundial de Arquitetos se debruça sobre um tema que já vinha se revelando essencial nas últimas décadas e, de repente, com essa pandemia se tornou a questão mais central para repensarmos a nossa forma de habitar esse planeta. O tema é mudanças climáticas. Para apresentar e discutir isso hoje, o UIA 2021 Rio está trazendo duas das vozes mais relevantes e respeitadas nesse campo no Brasil e no mundo. Nós produzimos duas riquíssimas entrevistas, a primeira delas com o escritor e ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, Ailton Krenak, e a segunda com o arquiteto e urbanista Luiz Alberto Oliveira, curador-geral do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. O Krenak, se alguém ainda não o conhece, foi quem organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil, foi vencedor em 2020 do Prêmio Juca Pato, entregue pela União Brasileira de Escritores. Essa primeira entrevista, que eu tive a grande honra de fazer com o Krenak, sonho antigo realizado, você vai conferir agora na íntegra. A segunda entrevista com o Luiz Alberto Oliveira foi feita pela nossa grande inspiração aqui do Rio de Janeiro, minha eterna professora, membro do nosso comitê científico do Congresso, recém-premiada pela Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos na categoria Pesquisa e Teoria, a grande Margarete Pereira. Como nosso tempo aqui na plataforma gratuita é limitado, nós vamos disponibilizar essa segunda entrevista na plataforma exclusiva dos congressistas. Você precisa se inscrever para assistir. O Luiz Alberto é físico e doutor em cosmologia e aborda o impacto das mudanças tecnológicas sobre a vida das pessoas e das cidades. Quem conhece o trabalho do Museu da Manhã sabe muito bem como ele faz isso de uma maneira muito especial. Ao final dessa entrevista com o Krenak, a gente vai deixar uns minutinhos desse material para você conferir, entender a importância de assistir isso, mas você não deve deixar de fazer sua inscrição para poder aproveitar esse material riquíssimo, completo. Por 2 anos. Se inscreve que a gente se vê por lá. Toda quinta-feira tem participação dos congressistas, debatendo sobre os ArcTalks, que são integrados a toda hora à plataforma. Então, não deixa de se inscrever e a gente se vê por lá. Agora, com vocês, o grande, o gigante Ailton Krenak. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Welcome, benvenuto, bienvenue, taputato meto. Queria dar as boas-vindas ao pessoal do mundo inteiro que está nos assistindo hoje para uma das participações mais aguardadas do nosso Congresso, 27º Congresso Mundial de Arquitetos, UIA 2021 Rio, porque uma das vozes mais consistentes e relevantes que tem sido finalmente ouvida depois de 500 anos de uma constante invisibilização de vozes importantíssimas, que são as vozes dos povos indígenas, que teriam tanto a contribuir para não ter chegado ao ponto em que chegamos, esse ponto de emergência climática, sobre o qual estamos discutindo nesse subeixo de mudanças e emergências do nosso Congresso. Nós estamos hoje aqui com um convidado especialíssimo, que é o Ailton Krenak, um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro da etnia Krenak, né? Que é também professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, tem um reconhecimento internacional, teve um momento importante até no momento da criação da nossa Constituição. Todo mundo lembra da cena dele vestido de terno, como mandava o figurino no Congresso, mas pintando sua cara e construindo aquela identidade indígena que precisava estar presente na nossa Constituição naquele momento. E nesse momento pós-pandemia, novamente, precisamos ouvir e garantir não só os direitos dos povos indígenas, mas garantir a demarcação de suas terras e outras importantes valorizações dessa cultura que não são apenas por eles, são por todos nós, para nos
proteger da nossa própria ganância. Então, queria agradecer muito a presença e dar as boas-vindas, em primeiro lugar, ao nosso convidado, Ailton Krenak. Seja bem-vindo, Krenak. Gratidão, Igor, por essa apresentação tão simpática, e que bom que eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da nossa observação sobre esse tema das mudanças e das emergências. É interessante que quase que se constitui hoje no sinônimo de risco. Mudanças, nesse caso, são as mudanças climáticas. E também emergência climática se constitui hoje num alarme global. Nós não temos mais um problema regional para resolver com relação ao clima na biosfera do planeta Terra. Finalmente fechou o circuito. E quando a gente fala de emergência, é no planeta inteiro. O que será que isso nos revela? Será que nos revela que finalmente nós encontramos o X da questão que a gente procurava enquanto nos movíamos entre os continentes, a Ásia, a Europa, a África, a América, ou as Américas, como costumam dizer? E eu me lembro que no final do século XX, houve um movimento interessante no campo da arte em que procuravam construir álbuns, né? Esse mundo virtual ainda não estava tão amplo e tão acessível, então eram álbuns de música, música do mundo. E esse música do mundo, ele influenciou inclusive um movimento importante, né, na música pop global, que era o World Music, né, com Peter Gabriel e com tanta gente interessante. Sting, né, amigo do nosso querido chefe Raoni, circularam por aí e deram mensagens. E, à mesma época também, circulava catálogos sobre arquitetura do mundo. Da mesma maneira que a gente tem música do mundo, circulava aquele incentivo a que você visse as soluções em arquitetura, em habitações, em vários lugares do mundo. Aquelas construções lindas, com um sentido de beleza e harmonia instalado nos diferentes ecossistemas que vêm principalmente daquela região ali do Vietnã, Tailândia, Indonésia, né? Da Ásia. Aquelas casas que parecem embarcações, como se fossem flutuar. E para outras regiões, como o imenso continente africano, diferentes materiais e diferentes formas também construtiva, né, foram se erguendo em vilas, aldeias, cidades, e essas referências de uma arquitetura criada a partir das necessidades dos humanos em cada ecossistema, seja ele gelado ou torrado, como o deserto, ele tem uma linguagem que eu me ressinto dessa mensagem maravilhosa quando eu vejo o que os arquitetos contemporâneos estão fazendo com as grandes cidades, ou quando ficam todos estatelados diante de uma metáfora como Dubai, como se aquilo fosse o máximo que a arquitetura e a engenharia, né, voltada para a solução dessa questão fosse esse resumo futurista.
Parece que a arquitetura virou refém do futurismo. E esses meninos devem ter crescido lendo Flash Gordon, e eles não sabem pensar em habitações terrenas ou terranas, feitas de terra, para gente da terra. Parece que eles estão desenhando estações espaciais. São infantes terríveis desenhando estações espaciais enquanto Marte não vem. Eu acho isso um desperdício de inteligência e de materiais. E eu queria provocar os arquitetos, os engenheiros, os que vão fazer cálculo para que um camarada como Niemeyer bote toneladas de concreto flutuando no espaço, que eles aprendam a fazer alguma coisa que responda à transpiração e à respiração da Terra e dos materiais. Eu não conheço nenhuma descrição de como o ferro e o concreto respiram. Não conheço. Mas eu sei sobre muitos materiais que poderiam ser usados nas nossas habitações que respiram. E também eles têm a beleza e a graça de nos pôr em comunhão com o ecossistema onde nós vivemos. Esse artificialismo de você entrar num prédio igual em Tóquio, em Nova York ou em Manaus é uma pobreza poética. Se os arquitetos e os engenheiros estivessem correndo contra o fim do mundo, de verdade mesmo, eu até entenderia que eles fossem tão chapados de obviedade e saíssem por aí calculando seus prédios em ferro, cimento, vidro. Mas, ora bolas, já era tempo das escolas de engenharia e de arquitetura pôr em questão os programas que esses jovens recebem nas suas faculdades, para que eles saiam depois pela porta de saída dessa faculdade ou dessa universidade, capaz de surpreender a sua comunidade com respostas que não seja ar-condicionado, ácaro e condicionamento como se todo mundo estivesse vivendo um estado de pandemia permanente. Não precisa construir UTI para as pessoas. Construam espaços que se deixem atravessar pela experiência humana. Se inspirem no Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica, maravilhoso, viveu no final do século passado. Tem alguns artistas que continuam seus trabalhos, inspirados nas suas obras, mas o Hélio Oiticica, ele ia sugerir a vocês que pensassem em fazer coisas que são permeáveis. Que tal uma arquitetura permeável? Vocês estão construindo bunker para quem? Ou vocês estão construindo habitações? Vocês estão fazendo fortalezas, pensando que a gente vai ter uma guerra mundial e que nós vamos destruir tudo e alguém precisa ficar escondido dentro de um caixote? Abaixa os caixotes, gente. A Terra precisa respirar. A mudança que nós precisamos promover, ela começa dentro de casa, habitando casas confortáveis que se atravessam de luz, de ar, de vida. As cidades são sumidouros de energia do jeito que elas são concebidas. É impossível chamar uma cidade de alguma coisa como sustentável. Existe um programa já há alguns anos na TV aberta no Brasil que tem o nome de Cidades Sustentáveis. Ora, é uma utopia, porque na realidade essas cidades elas são uma armadilha. A pessoa entra, fica atraído por isso e depois vai viver aquela vida confinada como se a experiência humana pudesse dar conta de si mesmo dentro de um quadrado de concreto. É uma violência contra o corpo e é uma violência contra a natureza. Insistir nisso é o máximo da estupidez. Engenheiros e arquitetos, não me envergonhem. Sejam capazes de pensar alguma coisa bela para a gente pôr na Terra. Se inspirem na arquitetura dos povos da Ásia, por exemplo.
Será que só tem a Europa para inspirar arquitetura? Só tem aquela coisa americana, Blade Runner? Vamos pensar num planeta vivo, florescendo. As nossas cidades precisam ser permeabilizadas por jardins. As nossas cidades precisam ter vida dentro delas. Elas não podem ser sumidouros de consumir energia. Você constrói hidrelétrica para manter a cidade, você queima carvão para manter a cidade, você queima tudo para manter a cidade. Cidade, mesmo em si, as grandes metrópoles, elas não produzem nada para aquele povo que come lá dentro. 70% das pessoas do mundo vivem dentro de cidade e comem as coisas que são produzidas fora e consomem energia que é produzida fora. A nossa energia fóssil é uma desgraça e as cidades, elas são reféns desse tipo de produção de energia. Elas precisam se libertar disso. Tem que pensar a cidade como uma coisa viva. É isso, meus queridos. Um abraço. Muito bom, Krenak. Muitíssimo obrigado por esse puxão de orelha muito bem dado nos arquitetos do mundo inteiro, que de um determinado momento, acho que você tocou num ponto muito importante, porque a arquitetura vernacular de cada lugar do mundo, ela sempre foi muito relacionada ao clima local, aos materiais locais, até um determinado ponto. Quando a gente começa a avançar as tecnologias, a Revolução Industrial, e aí vem a arquitetura moderna, você citou um ícone do movimento moderno no Brasil, Oscar Niemeyer, e aí em 2 passos essa coisa começa a ir para um lado que parece sem volta. Primeiro, os arquitetos modernos começam a perceber, e aí não tanto a geração brasileira, que tinha uma integração maior, né, por causa do nosso clima, essa ideia de sombrear e ventilar num clima quente e úmido como o nosso, mas especialmente o estilo internacional, que começa a repetir aqueles mesmos edifícios feitos, por exemplo, para o frio, para se tornarem uma bateria de calor, para acumular calor no frio e começar a botá-lo no meio do deserto. E isso não faz, logicamente, o menor sentido, né? Depois da geração moderna, ainda se desenvolveu mais esses controles de automação e passou -se a investir muito mais no maquinário para criar um clima confortável, ao invés de investir numa boa arquitetura adaptada às condições locais. Então, nesse sentido, eu te pergunto, essa percepção está muito atravessada por diversas camadas dessa sabedoria ancestral dos povos indígenas que sempre souberam conviver em harmonia com a natureza e com o ambiente em que se insere, né? E você estava falando dos materiais que respiram, né? A gente tem, no exemplo de diversas etnias brasileiras e sul-americanas, o uso muito forte do barro, que consegue fazer esse controle de umidade, né? Se o ambiente está muito úmido, ele absorve a umidade e deixa mais confortável. Se está muito seco, ele libera. E a palha, que deixa a casa respirar. Essa é uma dessas camadas, é entender como lidar com esses materiais, entender que somos parte da Terra, né? Como você sempre diz. Que outras camadas são igualmente importantes para que as pessoas que vivem nessas bolhas das cidades entendam, por exemplo, em relação ao manejo de matéria-prima, como os povos indígenas, por exemplo, têm essa consciência de como de fato, retirar da natureza o que é necessário e saber deixá-la se regenerar, e quais são as sugestões ou quais são as questões que os povos indígenas vêm há tanto tempo dizendo e que a gente não ouve nas cidades e que agora, depois dessa pandemia, não dá mais para deixar de ouvir. Então, Igor, para além desses materiais, como você menciona, que sempre sustentaram essa chamada arquitetura vernacular, seja aqui na América ou na Ásia ou na África, para além dos materiais que são costumeiros e que a terra os produz com prosperidade, a tecnologia que nós temos hoje desenvolvida, ela pode multiplicar de maneira incontida esses mesmos materiais. Se existe tecnologia hoje, você não precisa exaurir nenhum material, nenhum ambiente para você ter materiais que correspondem, por exemplo, à palha, ao barro e outros materiais que vão ter a mesma resolução
Por exemplo, agora nessa nossa conversa, seria interessante, na verdade, a gente pensar no design. Quando eu penso em arquitetura, eu estou pensando menos em material e pensando mais no desenho. O desenho é viciado. Parece que todo mundo brincou com Lego e sai por aí montando Lego, 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 Lego. Então, assim, que falta de imaginação. É muito raro você ver alguém que se inspira de verdade no desenho da natureza. Recentemente, na China, parece que nos últimos 10 anos, 15 anos, na China, alguns arquitetos têm surpreendido em desenvolver edificações impressionantes, reproduzindo a montanha, reproduzindo uma montanha, replicando uma paisagem natural. Ao invés de você brigar com a paisagem, você dialoga com a paisagem. Não tem coisa mais estúpida do que, diante das curvas da cidade do Rio de Janeiro, você se defrontar com um monte de prédios encaixotados. É muito mau gosto você cercar a orla com aqueles caixotes de concreto. O que você quer mostrar com isso? Que você sabe empilhar concreto? Então, assim, para além dele quebrar o vento, dele não deixar a natureza fluir e criar mesmo um artifício grotesco de paisagem, só isso já seria o suficiente para a gente provocar o desejo em quem pensa as nossas cidades como um desejo plural, em que ele fosse uma discussão não exclusiva para arquitetos e engenheiros, urbanistas, arquitetos e engenheiros, mas que ele fosse assunto para disciplinaridade ou para uma multivisão de temas, onde diferentes áreas de conhecimento, por exemplo, a saúde. Nós estamos vivendo uma pandemia no planeta hoje, e não tem coisa mais imprópria para as pessoas passarem esse período de contenção do que um caixote. É desolador, as pessoas se deprimem e morrem dentro desses caixotes. Por que as pessoas não estão em lugares mais agradáveis? Por que a habitação tem que ser tão parecida com um presídio? E eu não estou falando da habitação dos pobres, não. Eu estou falando da habitação dos urbanoides, dos urbanos, classe média. Dessa gente que gasta até 2 milhões para morar num caixote de cimento. Então, assim, isso não é pobre. Isso não dá para dizer, mas as pessoas não têm como habitar melhor. Acontece que quem tem muito dinheiro e poderia habitar melhor já está tão alienado da vida no planeta que eles querem mesmo ir para Marte. Exatamente. Tem um grande amigo meu, eu estava aqui rindo da sua definição, porque tem um grande amigo meu, Cacique Tucano, que mora hoje em contexto urbano e diz que vive na cidade como marimbondo, como as pessoas vivem na cidade, um empilhado em cima do outro. E nesse sentido, que você traz, então, essa frase importante, que a arquitetura não é material apenas, a arquitetura é design também, eu queria também explorar um pouquinho mais, além dessa primeira premissa muito clara que você colocou, que se a gente sabe que a natureza tão sabe, se a gente experiencia essa natureza, essa sabedoria da natureza, a gente não faz sentido a gente tentar criar esses caixotes. Na arquitetura indígena, claro que quando a gente fala arquitetura indígena, são arquiteturas indígenas, nós temos 305 etnias vivas no Brasil, embora muita gente teime dizer que somos um país continental com uma só língua, mas falamos 274 línguas, né? E cada uma tem suas características na arquitetura. Mas uma característica que tanto aldeias ou aldeamentos ou grupamentos que trabalham com uma... Aí eu já estou falando da distribuição dos edifícios, com uma planta mais circular, quanto aqueles, ou do próprio edifício, né? Ou da própria casa, da própria oca, maloca, quigeme, seja o que for. Mas tem outros que trabalham até com ela mais retangular, mas a partir de módulos que, de alguma forma, também trazem uma questão que eu acho que acaba na arquitetura, mas que vem de algo muito mais profundo, que é a falta da hierarquia que a gente vê na cidade do homem branco, que tem aquela linha reta, tem a igreja no final
e todos os edifícios submetidos àquela linha hierárquica. Como acontece isso, essa transposição de uma característica das culturas indígenas, inerente dessas decisões mais horizontais, dessas questões que são sempre decididas mais coletivamente, essa transposição para questões como essa da arquitetura, que você já identificou, que não faz sentido fazer como fazemos, mas eu queria que você falasse um pouco de como isso se dá nas muitas culturas indígenas. Bem, Igor, é interessante deixar transparecer na nossa conversa que nós estamos pensando a questão planetária, não a questão do Brasil. E que nós estamos pensando em emergências, mudanças, e levando em consideração a questão essencial, que são as mudanças climáticas. E, nesse contexto, os povos da floresta, as florestas, o modo de vida, esses modos de vida é que estão em questão. E estão em questão esses modos de vida porque, a prevalecer o modo de vida urbano, nós vamos acabar com as florestas do planeta e provavelmente vamos também entrar numa guerra pela água no planeta. Exatamente porque nós insistimos há mais de 2.000 anos em reproduzir essa mesma matriz de polis da cidade, né? Eu falo 2.000 anos para não estender a linha do tempo a 4.000, 5.000 anos. Mas quando você olha, por exemplo, a cidade de Damasco, né? Ou você olha mesmo Paris, né? Por que essas cidades não conseguem sair do mesmo? Por quê? Por que não consegue sair do mesmo? A população do planeta cresceu apavorantemente. Nós não somos mais contados em milhões, nós somos contados em bilhões. Vamos imaginar que a gente fosse qualquer uma outra espécie que não essa coisa dos humanos. Vamos imaginar que a gente fosse abelhas, por exemplo, essas que estão sendo eliminadas no planeta, as abelhas. E se nós fôssemos abelhas e a gente começasse a crescer incontidamente como abelhas, será que a gente não ia pensar outras colmeias, outros desenhos para as nossas colmeias, já que a gente estava implodindo o planeta com a nossa presença? Então, nós estamos entrando no antropoceno. Nós vamos explodir. E quem pensa a cidade não consegue pensar em outra coisa senão reproduzir a mesma coisa. Bagdá tem 2.000 anos, gente. Jerusalém, sei lá, quantos mil anos. Nova York, Paris, não sei o quê. Despertai-vos, nós estamos no século XXI. A questão é onde nós vamos botar bilhões de pessoas. A hora que tiver o próximo Covid, nós vamos matar quantos milhões de pessoas confinadas nesses lugares insustentáveis. Então, a gente tem que pensar como redistribuir essa população global no planeta. Nós estamos diante de uma crise humanitária, de uma crise climática e de uma crise de paradigma. Não pode ficar confortável reproduzindo a mesma disciplina, a mesma lógica que deu certo no século XIX e no século XX. No século XXI, tudo isso pode rodar. Nós temos a questão dos refugiados. Nós temos os refugiados ambientais perturbando a paz da Europa. Quando aquele monte de refugiado começou a se despencar em cima dos europeus, os europeus sentiram um incômodo terrível. Mas que tal a gente pensar outro tipo de mobilidade dos humanos no planeta e um outro tipo também de habitat, ou habitare? Que tal habitar a Terra de uma outra maneira? Como você disse muito bem na introdução da nossa conversa, os povos originários das Américas, mas também de outros lugares do mundo, da África, da Ásia, são ainda uma fonte de inspiração e uma matriz, digamos assim, plural, de experiências que poderiam ser compartilhadas
e imaginar outros modos de habitar aqui na Terra. Eu não estou pedindo para desaparecerem com as metrópoles. Eu só estou provocando os arquitetos, engenheiros, urbanistas a que pensem que a vida precisa atravessar essas paredes. A vida. Então, elas precisam ser permeáveis. E viva a Hélio Oiticica, que deixou um legado maravilhoso e que o urbanismo deveria se aproximar um pouco da arte, no sentido de fluidez. Por que as cidades são tão duras? Será que é porque as cidades nasceram como fortalezas para proteger alguns humanos da barbárie? Agora nós vivemos num mundo global. Tudo o que acontece num canto do mundo acontece em qualquer um outro. Então, que tal a gente desfazer os muros? Nós precisamos de coisas permeáveis. Chega de muro. Uma observação que alguém que sempre viveu na floresta faz quando chega na casa de um amigo na cidade é: por que vocês têm tantas paredes? Vocês têm uma parede que separa o quarto da sala, a sala da cozinha, a cozinha do outro quarto. Tudo na sua casa é escondido. O que vocês escondem dentro das suas casas? Essa seria uma pergunta boa para a gente fazer para quem vive em cidade. O que você esconde dentro de tanta parede? Você está escondendo-se de você mesmo? E uma vez um amigo da cidade me perguntou: Krenak, por que nas casas de vocês os espaços são amplos e vocês não se incomodam em criar cômodos separados? Por exemplo, eu falei com ele: mas para que a gente ia fazer um cômodo separado? Para guardar o quê? Aí ele falou: ora, as pessoas guardam roupas, as pessoas guardam, sei lá, objetos. Eu falei: a gente não tem essas coisas para guardar. O que mais? Qual é a outra razão para a gente ter um cômodo numa casa? Um cofre? Para guardar o quê? Joias? Dinheiro? Segredo? Então, a gente não tem dinheiro, não tem joia, não tem segredo, nossa casa não precisa de parede. Agora, uma consciência chapada de culpa precisa de casa com muita parede, uma muralha cercando e um cofre lá dentro. Em último caso, ele entra dentro do cofre, fecha e engole a chave. Então, a gente tem que pensar no paradigma de uma civilização que precisa ficar presa dentro de casa, porque o mundo lá fora é perigoso. Só que agora, o mundo lá fora sou eu, é você. Não tem essa de inventar perigo, meu chapa. O perigo é você. Sou eu. É sua mãe, seu pai, seu filho. Nós somos o perigo. O Homo sapiens é o perigo. Se vocês quiserem continuar brincando de civilizado e construir cidades incríveis para mostrar como que vocês são bacana, continuem. Vamos ver o que vai acontecer daqui a mais uns 50 anos, quando essas cidades estiverem fritando e a temperatura do planeta tiver passado de 2 graus acima do que está agora. Literalmente, o amanhã não está à venda, né, Krenak? Acho que os nomes dos seus livros já nos inspiram demais a falar. Essa fala é toda inspiradora. Acho que também, para citar outro, são excelentes ideias para adiar o fim do mundo, né? É muito inspirador te ouvir falando sempre. É uma honra estar aqui com você, mas infelizmente a gente está chegando ao final do nosso tempo. Nossa, como eu queria continuar a tarde inteira aqui conversando, mas como a gente está chegando ao final, eu queria primeiro tentar resumir em poucas palavras algumas das premissas que você estabeleceu aqui nesse diálogo, que são importantíssimas, que não sejam esquecidas. A primeira, a gente já estava muito atento e botou o nome do Congresso, o tema principal do Congresso como esse: todos os mundos, um só mundo. Estamos todos no mesmo barco. Isso é claro. A segunda, eu acho que é tão poética quanto literal, e é espetacular por isso, porque se traduz em arquitetura de uma forma muito direta,
que é a vida precisa atravessar essas paredes. Isso é espetacular, e isso todos os arquitetos e arquitetas desse mundo precisam entender. A partir dessas duas, como é que a gente faz uma mensagem final a todo mundo que está nesse congresso, especialmente os estudantes, aqueles que estão hoje formando o seu modo de trabalhar para, no futuro, construir as nossas cidades? Qual seria a sua mensagem final para eles, Krenak, já agradecendo demais por estar aqui conosco? É um privilégio e uma honra poder deixar uma mensagem para uma audiência tão especial, Igor. E eu queria resumir com uma imagem poética de que a nossa casa deveria ter o tamanho do nosso corpo. Seria uma maneira do humano conhecer a sua própria medida. Tá bom, é isso. Ficamos com essa. Afinal, nosso corpo é nossa casa é nosso planeta é nosso corpo. Somos todos filhos dessa terra. E na hora que o resto da população mundial entender que terra não é propriedade, terra é mãe, eu acho que certamente esse paradigma começará a fazer uma diferença no nosso viver. Então, Nath, muitíssimo, muitíssimo obrigado por compartilhar conosco essa oportunidade de estar conosco, conversando conosco. Auere, muito obrigado. Ereré. Viva. Todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21. Até a próxima. Eu queria que você falasse um pouco mais de desvio, porque eu sei que você, por exemplo, fez uma palestra belíssima, onde você fala toda a questão da geometria, e fala do Tales de Mileto. Então, eu sei que essa questão do desvio também lhe é cara. E para nós, arquitetos, nós temos que começar a lê-los, nós temos que começar a ler a nossa profissão, me parece, desse ponto de vista. Você poderia desenvolver um pouquinho mais esse ponto? Claro. Veja, Margarete, é muito interessante você mencionar delírio, porque o estado de delírio é, muitas vezes, um estado de transe criativo. E o transe criativo é, essencialmente, o encontro com algo que não está pronto, algo que está ainda em consolidação, né? Então, não tem forma definida, a forma transita, etc. Isso certamente me lembra uma vez em que eu, amador e recuperado, tive a audácia de chegar para o doutor Oscar, e, assim, meio escondidinho, pergunta para ele: Oscar, como é que é isso que você faz? Como é que você cria? É uma pergunta impossível, né? Você perguntar para um grande criador como é que ele cria. Mas a resposta foi direta, imediata, extraordinária. Ele falou: busco sempre o inesperado. Ele já tinha pensado, ele já tinha refletido sobre os próprios modos dele criar e tinha percebido o que era constante: a busca do inesperado, a busca do não pensar. E, no fundo, se você refletir bem, é isso que todo artista faz, todo criador faz. Ele é parte de um conflito, de uma situação em que tem pontas soltas, tem pontos que não encaixam, né? E sobre aquilo ele vislumbra, ele encontra, ele produz uma nova síntese, um novo modo daquilo se organizar, um novo modo daquilo aparecer. O que é decisivo é que esse novo acabamento nunca é completo, nunca é perpétuo, né? Sempre vai haver uma nova climatização, vai haver um novo rearranjo, novos inesperados estão logo ali, na esquina. Nesse sentido, os tempos que nós estamos vivendo, eles são marcados por uma tal intensidade das trocas que permitem que certo tipo de processo que no mundo natural, no mundo físico, no mundo químico, vão exigir certas condições bastante específicas, né, para poderem proceder. Nesse nosso mundo hipercultural, hiperrápido, hiperconectado de hoje, a gente encontra diferentes
por mim, diferentes ocasiões, diferentes processos pelos quais formas, variedades de inesperado são oferecidas para nós. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a nossa civilização hoje é um sistema tão sofisticado, tão integrado, tão multicentrado, que se torna, num certo sentido, delicado. Ou seja, sua potência é tão grande, tão abrangente, que, no entanto, exatamente por essa sofisticação, envolve uma fragilidade. Exemplo, o mais óbvio e notório de todos, né? Há pouco mais de um ano, um agente biofísico, uma entidade com a dimensão de um fio de cabelo dividido em 20 mil partes, transitou de uma outra espécie para a nossa espécie e encontrou circunstâncias, né, nos quais falou, bom, cheguei no supermercado, eu tenho agora 7,5 bilhões de corpos que eu posso me alimentar, que eu posso interagir. E, devido à integração dos meios de comunicação, dos meios de transporte, esse surto local logo se transformou numa epidemia e logo se transformou numa pandemia. E, em 3 meses, ou pouco mais, 4 bilhões de pessoas estavam em quarentena. A máquina louca de funcionamento do sistema capitalista internacional foi detida por uma ocorrência inesperada. Inteiramente imprevista, não era imprevisto, porque já é conhecido, já era sabido, que epidemias surgem quando há essa transição de reservatórios de agentes que, quando entram em contato com ambientes humanos, se tornam patógenos humanos. Eles afetavam morcegos, pangolinos, macacos, sei lá o quê, e passam a afetar humanos, essa transição. Isso já era sabido, né? E era uma questão de tempo até que essa comunicabilidade, né, entre centros transformasse o que é uma epidemia local numa pandemia. Era uma coisa que já era... Só que essa possibilidade se concretizou. Então, o que a epidemia, a pandemia do Covid, ela tem de pedagógico, isso pode, sem amenizar a tragédia, não é isso que se fala. Pelo contrário. Mas o que ela tem de pedagógico é nos fazer compreender que a nossa própria grandeza envolve essa fragilidade. Nós somos 7,5 bilhões de refeições e potencial para patógenos. Nós não éramos assim. Não era possível que um surto acontecesse, se o Covid acontecesse em um outro momento, em outra ocasião, ele afetaria alguns poucos milhares de pessoas que seriam confinadas ali, como tantas outras epidemias já aconteceram. Mas ela se globalizou. Foi a primeira que se globalizou. Outras haverão, se as mesmas causas, né, continuarem a agir, se nós continuarmos nos aproximando e invadindo reservatórios de vírus, como estamos fazendo sem parar na Amazônia, por exemplo, é de se esperar que os mesmos efeitos venham a acontecer e que outras pandemias venham a ocorrer. O que é pedagógico do evento, do lidar com esse inesperado, né, do Covid, é nós compreendermos que o conjunto de transformações que a gente chama de mudança climática, que a gente deveria mais propriamente chamar de emergência climática, emergência ambiental, não só climática, biodiversa, etc., e recursos naturais, né? Vamos encontrar inúmeros inesperados nesse caminho. Podemos esperar inúmeros inesperados. Então, esse é o problema com o qual nós nos defrontamos, e como você observou, né, o que o arquiteto faz quando ele elabora um projeto é exatamente tomar uma certa circunstância e oferecer para ela uma síntese, oferecer para ela um caminho, né, pelo qual aquele conjunto de materiais, aquele conjunto de circunstâncias, né, de ambientes, etc., vão produzir um certo tipo de vivência. Então, se trata hoje, sobretudo, de nós escolhermos coletivamente qual tipo de vivência nós ambicionamos ter para nós, para os nossos descendentes, né? Para a nossa civilização, para o nosso planeta.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje nós temos um entendimento de diversos futuros possíveis se abrem para nós. É um leque de futuros possíveis. Todos eles no âmbito da mudança. Nenhum é mais da continuidade, a persistência do que era. Nenhum. Todos no âmbito da mudança. E esse vasto conjunto de mudanças é suscetível de ser afetado por escolhas que a gente faça aqui, ali e acolá. Essas escolhas se consolidam e se tornam um vetor de transformação. Exatamente como nós estamos fazendo até agora, daqui para frente nós devemos fazer, tendo em vista, tendo por objetivo a implantação de uma visão. A visão de um mundo que nós desejamos, não do mundo que seja eticamente válido nós afirmar. Então, se fala, sobretudo, de nós, dentro do leque de futuros possíveis, nós procuramos implementar os futuros desejados, os futuros preferíveis. A habitação social ensina muito no sentido de que com um mínimo de recursos buscar o máximo de expressão. Esse é o principal ensinamento, digamos, de trabalhar com áreas reduzidas. Se você consegue resolver bem um espaço quase minimalista, digamos assim, com qualidade, você depois pode aplicar isso que você aprendeu resolvendo esse espaço para áreas maiores. A partir da Rosinha a gente falou bastante de outras coisas. Me parece que pode ser uma boa contribuição para as pessoas em geral pensarem de que maneira podemos contribuir para melhorar, para enobrecer, para fazer mais amenos nossos espaços residenciais, lugares onde se possa viver bem, onde se possa, inclusive, sentir algo de felicidade.